A história de Esther. Talvez alguma vez você já possa ter sentido a sensação de estar em um lugar que parecia não ser o seu e tenha se perguntado: por que será que Deus me colocou aqui? Mas e se, na verdade, esse lugar fosse exatamente onde você deveria estar, porque um propósito maior estava sendo desenhado, mesmo que você ainda não conseguisse ver? Esther foi uma jovem que viveu essa experiência. Ela foi uma improvável heroína, escolhida para transformar o destino de um povo inteiro. Imagine um vasto império. Estamos nos referindo à Pérsia, o maior reino do mundo naquela época, governado pelo rei Assuero, também chamado Xerxes. O palácio de Suzã, onde ele residia, era um lugar de luxo inimaginável. Mármore reluzente, colunas de ouro, tapeçarias bordadas. O cheiro de especiarias e incenso perfumava os corredores. Mas, enquanto o rei vivia em meio a esse esplendor, uma sombra pairava sobre o reino. Entre os súditos do império estavam os judeus, um povo exilado, disperso e marginalizado. Eles eram tratados como estrangeiros em uma terra que não era deles. E talvez você possa imaginar como era viver sob opressão, sendo constantemente lembrado de que você não pertencia ao lugar onde vivia. Mas mesmo em meio a essa escuridão, algo estava sendo preparado. Deus, com seu olhar cuidadoso e mãos invisíveis, estava movendo as peças de um plano maior. Você já ouviu falar que, às vezes, Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando tudo parece perdido? Era exatamente isso que estava acontecendo. Enquanto o rei Assuero governava com pompa, promovendo festas intermináveis no palácio de Suzã, não tinha ele ideia de que um simples decreto seu estava prestes a mudar a história de milhares de vidas. E o povo judeu ainda nem imaginava que uma improvável heroína estava prestes a surgir entre eles. Imagine uma tapeçaria sendo tecida. Quando você olha o lado avesso, tudo parece confuso, com linhas entrelaçadas, sem sentido. Mas do outro lado, o lado certo, surge um padrão perfeito. Naquela época, o povo só via o avesso da tapeçaria: opressão, incertezas e dor. Mas Deus estava preparando algo grandioso. E é aqui que entra Esther, a protagonista escolhida por Deus para salvar o povo judeu de algo terrível que estava prestes a acontecer com eles. E quem era ela? Uma jovem órfã, sem importância aos olhos do mundo, mas que seria colocada em um lugar onde ninguém jamais esperaria. Nem mesmo Esther sabia que seria a heroína escolhida por Deus para salvar seu povo. Esther era apenas uma menina judia, vivendo como estrangeira em um império opressor. Órfã desde pequena, ela foi criada por seu primo Mordecai, um homem temente a Deus, que a acolheu como filha. A vida de Esther não era marcada por privilégios, mas por simplicidade e desafios. Imagine uma jovem vivendo em uma cultura que a tratava como alguém sem importância, sem valor. Mas Mordecai ensinou a Esther algo essencial. Você é filha do Deus Altíssimo. Não importa onde esteja, Ele tem um propósito para você. Provavelmente nem mesmo ela acreditava nisso naquela época. Mas Esther era como uma semente escondida na terra, aguardando o momento certo para florescer. Agora pense por um momento. Certamente alguma vez você já se sentiu assim, como se estivesse vivendo à margem, sem perceber o valor que Deus vê em você. Esther era exatamente assim. Aos olhos humanos, ela não era ninguém especial. Não tinha riquezas, nem status, nem uma grande história. Era apenas Esther, uma jovem que cuidava das tarefas simples do dia a dia. Mas Deus tinha outros planos. No palácio, o rei Assuero decidiu procurar uma nova rainha. Então, uma busca começou, e jovens de todo o império foram reunidas. E Esther, contra todas as probabilidades, foi levada para esse concurso. Imagine como ela se sentiu. Uma jovem simples, de origem humilde, sendo colocada em um ambiente repleto de luxo e ambição.
O cheiro de perfumes caros, o brilho das joias e tecidos finos, tudo era deslumbrante e, ao mesmo tempo, intimidador. Em meio a muitas jovens belas, o encanto e a beleza de Esther poderiam ter sido ofuscados, mas algo nela brilhou e se destacou. Não era apenas a beleza física de Esther que chamava a atenção. A Bíblia nos diz que Esther conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Esther 2:15. Mas por quê? Porque Esther tinha algo raro: graça, humildade e um coração puro. Muitas pessoas tentam conquistar o mundo pela aparência ou pela força, mas Esther nos ensina que o que realmente importa é o que está dentro de nós. A sabedoria, gentileza e caráter de Esther fizeram dela uma mulher especial. Era como se Deus estivesse sussurrando nos corações ao redor: esta é a minha escolhida. Esther nunca imaginou que seria coroada rainha. Mas mesmo no palácio, ela ainda não sabia o propósito que Deus tinha para sua vida. Um propósito que logo seria revelado, porque uma ameaça sombria estava se aproximando. O que fará Esther quando descobrir que o destino de todo o seu povo está em suas mãos? Será que ela terá coragem de agir? Enquanto Esther vivia no luxo do palácio, cercada por servos e riquezas que ela jamais tinha imaginado, algo terrível estava se formando nas sombras. Um homem, ambicioso e cheio de ódio, começava a mover suas peças para colocar em prática um plano diabólico. Seu nome era Amã, um dos homens mais poderosos da corte do rei Assuero, promovido a uma posição de grande autoridade. Amã era o tipo de pessoa que vivia para alimentar seu ego. Ele não se contentava apenas com o poder, queria ser venerado. A Bíblia nos diz em Esther 3:2 que o rei ordenou que todos se curvassem diante dele, e quase todos obedeciam. Quase. Porque havia um homem que se recusava a dobrar os joelhos. Este homem era Mordecai, o primo de Esther. Agora, imagine a cena. Amã, com suas vestes luxuosas, andando pelos portões do palácio, esperando que todos o reverenciassem. Mas ali estava Mordecai, em pé, firme, com o olhar fixo, recusando-se a honrá-lo. Isso era insuportável para Amã. Amã não queria apenas punir Mordecai. Para ele, aquilo era pessoal, e ele transformou sua raiva em um plano para exterminar todo o povo judeu. Um ódio irracional começou a crescer como uma sombra sobre o império. Você já sentiu que algo estava se formando contra você, mesmo sem saber o motivo? Era isso que os judeus começavam a perceber, um perigo mortal se aproximando. Amã sabia que para realizar seu plano seria necessário a aprovação do rei. E ele era um homem muito astuto. Ele foi ao rei Xerxes com palavras sutis e enganosas e disse algo como: há um povo disperso entre as províncias do seu reino que não obedece às suas leis. Não é do interesse do rei tolerá-los. Se o rei achar que é bom, que se emita um decreto para destruí-los. Esther 3:8-9. O rei, talvez distraído pela confiança que tinha em Amã, deu sua aprovação. Agora imagine o impacto disso. Um decreto real, selado com o anel do rei, determinando que em uma data específica todos os judeus, homens, mulheres e crianças, deveriam ser exterminados. Os mensageiros do rei correram por todo o império, levando o decreto de cidade em cidade. Imagine os judeus lendo aquele pergaminho, o som do selo real sendo quebrado, as palavras sendo pronunciadas em alta voz, o choque e o medo tomando conta. As ruas, antes cheias de vida, ficaram silenciosas. O povo judeu estava diante de uma sentença de morte. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Esther 4:3. Isso era algo muito grave. Pense no que você faria se recebesse uma notícia que colocasse em risco não apenas sua vida, mas de todos os que você ama.
Como você reagiria se soubesse que o tempo estava correndo e que em breve seria tarde demais? Esse era o cenário que Ester, Mordecai e todo o povo judeu enfrentavam. Mas enquanto o povo chorava e jejuava, Mordecai sabia que havia uma pessoa que poderia fazer algo: Ester. Ele enviou uma mensagem urgente à sua prima, explicando a gravidade da situação. Ester estava em uma posição que poderia mudar tudo, mas agir significava colocar sua própria vida em risco. Será que ela terá coragem de enfrentar o rei e interceder por seu povo? Então a mensagem de Mordecai chegou a Ester, e com ela um peso que parecia esmagar sua alma. As palavras dele não saíam de sua mente. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ester 4:14. Ester sabia o que isso significava. Mordecai estava pedindo que ela fosse até o rei, intercedesse pelo povo judeu e arriscasse sua própria vida, já que havia um problema enorme. Ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado. A punição para isso era a morte, a menos que o rei estendesse o cetro de ouro. E como Ester explicou a Mordecai, já fazia 30 dias que o rei não a chamava. Imagine como ela se sentiu. O coração acelerado, as mãos trêmulas. Ester, apesar de ser rainha, não tinha a liberdade que muitos imaginavam. Ela estava presa entre dois medos: o medo de morrer ao entrar na presença do rei e o medo de não fazer nada e ver seu povo ser destruído. Você já enfrentou uma decisão tão difícil que parecia impossível escolher. Esse era o dilema de Ester. Mas a resposta de Mordecai trouxe uma nova perspectiva. Ele disse: não pense que por estar no palácio você escapará sozinha entre todos os judeus. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai perecerão. E quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ester 4:13-14. Essas palavras foram como uma flecha no coração de Ester. Ela percebeu que sua posição como rainha não era por acaso. Deus a colocara ali com um propósito, mas agora cabia a ela decidir. Seria ela corajosa o suficiente para agir? Enquanto Ester refletia para tomar a difícil decisão, o silêncio do palácio parecia esmagador. O barulho de passos nos corredores, o som distante de conversas, nada conseguia acalmar a tempestade dentro dela. Sua mente estava cheia de dúvidas. E se o rei não me aceitar? E se ele acreditar em Amã? E se isso for o fim? Mas ao mesmo tempo, outra voz começava a sussurrar em seus pensamentos. E se Deus estiver comigo? E se este for o meu propósito? Então Ester respirou fundo e, com a coragem que só poderia vir de sua fé em Deus, ela enviou a resposta a Mordecai: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ester 4:16. Essas palavras carregavam o peso de sua decisão. Ester sabia que estava colocando sua vida nas mãos de Deus. E assim os judeus começaram o jejum. E o palácio parecia mais silencioso do que nunca. Ester se preparava para o momento mais difícil de sua vida, sabendo que sua coragem poderia mudar tudo. Ester estava pronta para agir. Mas o que acontecerá quando ela se apresentar ao rei? Será que ele estenderá o cetro ou será o fim para ela? A cada passo em direção ao trono, Ester sentia o peso do risco que corria. O silêncio no salão era quase ensurdecedor. O som de cada batida de seu coração parecia ressoar pelos corredores do palácio. Ela sabia que sua vida estava por um fio. Finalmente, Ester avistou o rei Assuero, que estava sentado em seu trono, majestoso e imponente. Seu olhar fixo era difícil de decifrar. Estaria ele irritado por sua interrupção ou curioso para ouvir o que ela tinha a dizer?
O momento parecia eterno. Então Ester se aproximou mais e o cetro de ouro estava ali, imóvel. Imagine o clima de tensão que se formou diante do trono do rei. A respiração ofegante de Ester e o murmúrio contido dos conselheiros ao redor. Ester parou diante do rei, aguardando seu julgamento. E então, finalmente, Assuero estendeu o cetro em sua direção. O alívio foi imediato. Ester tocou a ponta do cetro e sua vida foi poupada. Mas ela sabia que isso era apenas o começo. Ao invés de fazer seu pedido de imediato, Ester usou uma abordagem inesperada. Com uma voz firme, mas cheia de graça, ela convidou o rei e Amã para um banquete que ela havia preparado. Mas por que um banquete? Porque Ester sabia que a paciência e a estratégia eram essenciais para o sucesso de sua missão. No primeiro banquete, ela ainda não revelou seu pedido. Novamente, ela convidou o rei e Amã para um segundo banquete. Durante esse tempo, Ester ganhou tempo e criou o clima perfeito para sua revelação. Enquanto isso, algo extraordinário acontecia. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Ele pediu que o livro das crônicas do reino fosse lido para ele, e por acaso, ou providência divina, a história de Mordecai, salvando a vida do rei, foi mencionada. O rei percebeu que Mordecai nunca havia sido recompensado por sua lealdade. Na manhã seguinte, Assuero perguntou a Amã: o que deve ser feito para o homem que o rei deseja honrar? Amã, achando que o rei estava falando dele, sugeriu um desfile público com honrarias. Mas, para sua surpresa, o rei ordenou que Amã honrasse Mordecai. Imagine a raiva e a indignação expressa no rosto de Amã, enquanto liderava Mordecai pelas ruas, proclamando sua honra. O orgulho dele foi esmagado, mas ele ainda não sabia o que estava por vir. No segundo banquete, Ester finalmente revelou seu segredo. Com coragem e sabedoria, ela disse: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, porque eu e o meu povo fomos vendidos para extermínio, morte e aniquilação. Ester 7, 3-4. Assuero ficou extremamente chocado com o que acabara de ouvir e imediatamente perguntou: quem é esse homem que ousa fazer tal coisa? Então, Ester apontou o dedo para Amã e respondeu ao rei: o adversário e inimigo é este homem perverso. Amã então foi tomado pelo pavor. Ele havia abusado da confiança do rei e sabia que seria castigado severamente. Amã implorou por sua vida, mas o rei, furioso, saiu do salão. No desespero, ele caiu sobre o sofá onde Ester estava, implorando por misericórdia, mas isso só aumentou a ira do rei. Assuero ordenou que Amã fosse executado na própria forca que ele havia preparado para Mordecai. Agora, Amã estava derrotado, mas o decreto contra os judeus ainda estava em vigor. O povo precisava de mais do que justiça contra Amã. Eles precisavam de livramento. E o que Ester e Mordecai fariam agora para salvar o povo de Deus? O plano de Amã foi frustrado, mas o perigo ainda não havia terminado. Amã, o homem que tramou o extermínio de um povo inteiro, enfrentou o destino que ele mesmo havia planejado para Mordecai. Sua queda foi rápida e humilhante. Ele foi pendurado na mesma forca que havia construído, uma prova clara de que ninguém pôde desafiar os planos de Deus e sair vitorioso. Mas apesar de Amã ter sido punido, ainda havia um problema urgente. O decreto que autorizava o extermínio dos judeus continuava em vigor. De acordo com a lei persa, um decreto selado pelo rei não podia ser revogado. Mordecai foi elevado a uma posição de honra no reino, recebendo o anel de selar que antes pertencia a Amã. E com a permissão do rei, Ester e Mordecai escreveram um novo decreto que concedia aos judeus o direito de se defenderem contra seus inimigos. Imagine o alívio e a esperança que esse decreto trouxe ao povo judeu. Onde antes havia medo e desespero, agora havia coragem e preparação.
Quando o dia marcado chegou, os inimigos dos judeus esperavam uma vitória fácil. Mas o que eles encontraram foi um povo unido, cheio de determinação e protegido pela mão de Deus. Os judeus derrotaram seus inimigos em todo o Império Persa. Em todas as províncias do rei Xerxes, os judeus reuniram-se nas suas cidades para atacar os que buscavam a sua ruína. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. Ester 9:2. O resultado foi tão impressionante que o evento foi celebrado como um milagre. O povo de Deus, que parecia condenado, foi ao final exaltado e protegido. Para marcar essa grande vitória, Mordecai e Ester instituíram a festa do Purim. Esse evento seria lembrado todos os anos como o dia em que a sorte dos judeus mudou. Purim, que significa sorte, tornou-se um símbolo de como Deus reverteu uma maldição em bênção. A história de Ester nos ensina que Deus está sempre agindo, mesmo quando não conseguimos vê-lo. Curiosamente, o nome de Deus não é mencionado em nenhum momento do livro de Ester, mas sua presença é evidente em cada detalhe. Talvez você já tenha enfrentado alguma situação em que parecia não haver saída e tenha se perguntado: onde está Deus em tudo isso? Ester nos mostra que, mesmo nas sombras, Deus está manipulando seus propósitos e usando as pessoas mais improváveis para realizar coisas extraordinárias. E pode ser que você também esteja vivendo um momento como este. Muitas vezes, Deus pode te colocar em uma determinada situação para trazer luz, ajuda ou salvação para alguém. Assim como Ester, talvez você esteja enfrentando um dilema, mas lembre-se, a coragem e a fé sempre abrem o caminho para os planos de Deus. Confie em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele nunca deixará de agir a favor daqueles que o amam. Muitas vezes Deus tenta se comunicar conosco e indicar o caminho correto que devemos seguir, mas nem sempre conseguimos entender seus sinais. Ao final da tela, será sugerido um vídeo que criamos especialmente para que você possa identificar 7 sinais claros de quando Deus estiver falando com você. Então, basta clicar em um dos vídeos que serão sugeridos ao final da tela para continuar nessa incrível e enriquecedora jornada pelo mundo bíblico. E se gostou do vídeo, você pode retribuir deixando o seu like, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho de notificações. Compartilhe o vídeo com amigos e familiares para que eles também possam receber essa mensagem. E lembre-se de deixar seu comentário no campo abaixo. Seu comentário é importante para a comunidade e pode inspirar outros cristãos a se manterem firmes na fé. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe fortemente a sua vida.